Olá, o Justiça para Todos de hoje é especial. Discute a extinção civil de domínio. No estúdio, um debate com especialistas no assunto. O juiz federal André Prado e o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. Não perca, é no Justiça para Todos de hoje. Está só começando. A gente abre o programa com os destaques da semana na Justiça Federal. Confiram. Associados da AJUF participaram do primeiro simpósio internacional do Consinter, em Barcelona, que discutiu os aspectos atuais e problemáticos do direito e da justiça na Espanha e no Brasil. O presidente da AJUF, Antônio César Bochenek, realizou uma conferência com o tema Direito nos Tribunais das Sociedades Contemporâneas. Participou da 58ª reunião anual da União Internacional de Magistrados e também compareceu como convidado à reunião do Grupo Regional Ibero-Americano. Segundo Bochenek, a integração entre os magistrados é muito importante. Os problemas e desafios, em grande parte, são parecidos e a troca de informações e ideais, bem como a atuação conjunta e global, tornam um judiciário cada vez mais forte e independente. A AJUF participou de audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir o projeto de lei 1775 de 2015, que institui o Registro Civil Nacional. O presidente da associação, Antônio César Bochenek, ressaltou que a proposta deve trazer agilidade ao judiciário, além de auxiliar na identificação de pessoas em situação de vulnerabilidade. Para verificar se aquele cidadão precisa ou não precisa ser mantido preso, nós precisamos de dados confiáveis a respeito da própria identificação desse cidadão. E essa é uma dificuldade constante, seja da Justiça Federal, seja da Justiça Estadual. No combate a fraudes, os vários sistemas de identificação, como são concebidos, são passíveis de muitas fraudes. Ou há muita facilidade em se confeccionar 1, 2, 3, 4 documentos, como já tivemos aqui nas audiências antecessoras, debates nesse sentido. Muitos documentos são documentos verdadeiros, na sua forma, mas que na sua materialidade não são. E que isso causa uma dificuldade muito grande até do próprio judiciário dar uma resposta adequada, principalmente nesses casos referentes à criminalidade. Fruto de uma parceria do Poder Executivo com a Justiça Eleitoral. O RCN será operacionalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bochenek ressaltou a vasta experiência do TSE no recadastramento biométrico, que já atinge quase 30 milhões de eleitores e administra o maior cadastro de cidadãos da América Latina, com quase 150 milhões de eleitores. A Justiça Eleitoral mostra-se mais uma vez na vanguarda da evolução democrática do país, sendo instituição credenciada, sobretudo preparada para coordenar e implementar um projeto de registro civil nacional. É indiscutível, o crime se profissionalizou. E o Estado, o que tem feito para combater a ação organizada nos mais diversos setores? Nesse embate, entra em cena a extinção civil de domínio, mais conhecida como perdimento de bens. Antes de começar o debate, vamos conhecer um pouco da trajetória dos entrevistados. O juiz federal André Prado de Vasconcelos é mestre em Direito Constitucional Comparado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Foi promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais entre 1993 e 97, quando ingressou na magistratura federal. Na AJUF foi o primeiro secretário entre os anos de 2002 e 2004. Também presidiu a Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais, a AJUFEMG. É autor do livro Extinção Civil do Domínio, que traz dados a respeito dos valores obtidos com o uso da ação civil de impedimentos de bens como forma de demonstrar sua efetividade no combate à criminalidade. O magistrado é um dos representantes da AJUF na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, onde colaborou na elaboração do anteprojeto de lei de extinção civil de domínio. José Robalinho Cavalcante é procurador regional da República, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República e mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília. O procurador é professor de Direito Penal, além de instrutor da Escola Superior do Ministério Público da União e do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça.
é um dos representantes do Ministério Público Federal na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, e participou dos debates legislativos que levaram à aprovação no Congresso de leis que tratam do crime de lavagem de dinheiro, organização criminosa e investigação criminal. José Robalinho Cavalcante publicou um dos primeiros artigos sobre a recuperação ou declaração da perda de bens de origem criminosa, independentemente do confisco criminal. O estudo foi publicado no livro Direito e Processo Penal na Justiça Federal, sob a coordenação do professor Eugênio Pacelli de Oliveira. Quero agradecer aqui a participação aqui do senhor, aqui no Justiça para Todos, doutor Robalinho, presidente da NPR. É uma honra estar aqui discutindo com os espectadores um assunto tão importante, discutindo com o André, meu amigo, que já debati na ENCLA durante anos, batalhando exatamente pela construção da ideia desse projeto de extinção do domínio. Doutor André Prado, muito obrigado também pela sua participação. Eu que agradeço, acho fundamental, principalmente no momento atual, a sociedade discutir esse instituto que, juntamente com o Robalinho, já há longos anos a gente vem alertando sobre a necessidade de nós encontrarmos saídas jurídicas para, de um lado, diminuir o poder de convencimento e de fogo mesmo das organizações criminosas, reduzindo a sua capacidade financeira, e de outro, melhorar a capacidade de atuação dos órgãos de persecução penal com esse investimento. Doutor André, para o público entender assim, bem claramente o que significa de fato a extinção civil de domínio. Samuel, de fato, a definição de extinção civil de domínio é a desapropriação de bens utilizados ou envolvidos em atividade ilícita e a realocação desses mesmos bens em favor de atividades de persecução criminal. Ou seja, grosseiramente seria retirar o dinheiro da mão do bandido e colocá-lo na mão da polícia ou dos órgãos de investigação para combater essa mesma atividade. Ok. Doutor Robalinho, essa extinção civil de domínio, esse instrumento jurídico, existe em algum outro país e funciona plenamente com êxito? A maior parte dos países, eu escrevi um artigo em que a gente faz esse levantamento, você tem, tanto em países do primeiro mundo, países da Europa, países desenvolvidos, dos Estados Unidos, como na Colômbia, como você tem no México, em vários países da América Latina. Há uns anos atrás, o próprio Ministério da Justiça organizou, junto com o Senado Federal, um seminário internacional, 2010, se não me falha a memória, tá? Em que nós debatemos durante 3 ou 4 dias, especialistas do mundo inteiro vieram mostrar as experiências diversas do mundo em ações civis de extinção de domínio. Então, portanto, o Brasil está atrasado nesse debate. O Brasil já há 10 anos aprofunda o debate interno sem ter chegado ainda no Congresso uma discussão mais aprofundada para nós adotarmos um instrumento que já é hoje uma realidade no mundo, estimulada pela ONU exatamente para combater com mais eficiência o crime organizado. Doutor André, hoje existem projetos tramitando no Congresso Nacional que tratam especificamente desse assunto? Sim, inclusive dentro do pacote anticorrupção do governo federal, lançado em março, há um projeto específico que trata da extinção civil de domínio. É muito importante a gente esclarecer, como disse o Robalinho, que o Brasil está fora do clube. A extinção civil de domínio, ela pressupõe 2 aspectos no âmbito internacional. O primeiro, e isso é importante ser dito, é óbvio a diminuição patrimonial das organizações criminosas. É você tirar o dinheiro de quem pratica os malfeitos. Mas, em segundo lugar, há um viés de recompensa a quem auxilia os outros demais países a receber esses valores. Sem o Brasil ter essa legislação, o Brasil não pode, por exemplo, vir a receber parcela dos produtos de outros países que estiverem circulando de maneira ilícita e dentro do território brasileiro. Esse é um aspecto fundamental. E há, sim, 2 projetos do governo e há várias iniciativas, quer no âmbito da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Ativos, quer também no âmbito do próprio Congresso Nacional, através de projeto específico de deputados. Mas a verdade, e isso o Robalinho tem toda a razão, é que
Não houve um debate aprofundado a respeito desse tema. Os projetos estão em fase embrionária e o tempo está passando. E as organizações criminosas estão evoluindo. Cabe ao Estado dar uma virada de página nisso aí e a gente começar a enfrentar esse problema de cara. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com o debate sobre perdimento de bens. Até já! Extinção civil de domínio no centro do debate do Justiça para Todos, com o juiz federal André Prado e com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. A legislação hoje ela permite algumas formas de perdimento de bens, não permite, doutor Robalinho? Ou seja, em caso de tráfico, em caso de trabalho escravo, isso já existe, já é permitido em nossa legislação. E no caso de bens móveis, muitas vezes, o que se percebe é a perda realmente daquele bem, apodrecimento daquele bem, em pátios que não podem ser comercializados. Esse projeto, de alguma forma, depois de se transformar em lei, ele poderá corrigir esses erros? Ou seja, esse dinheiro, esses bens poderão ser revertidos em favor do Estado, da sociedade? Como você colocou, já existem mecanismos legais, inclusive dentro do processo penal. Isso é muito importante para os espectadores perceberem. Quer dizer o seguinte, olha, o bem que é fruto de crime hoje já pode ser apreendido nos termos da legislação penal. Então, exatamente para que, e essa discussão vem no padrão internacional, qual é a utilidade de uma ação civil para esse fim? O processo penal tem limites que são estabelecidos, são fixados para a proteção do maior dos direitos em discussão da nossa sociedade, que é o direito à liberdade. Então, por isso, o nível de prova que se exige para uma condenação no processo criminal é extremamente elevado, muito maior do que se exige num processo civil. Isso existe, é uma realidade no sistema jurídico brasileiro, como é no mundo inteiro. O processo penal também existe sempre em torno da pessoa. Então, num caso qualquer em que a pessoa não está disponível para o processo penal continuar, porque ela está em outro país, está evadida, o processo penal não vai andar. Então, você tem situações de prescrição do processo penal. A gente poderia discutir vários casos em que o processo criminal não anda, e se você não tiver um mecanismo por fora do processo penal mais ágil e que exija um nível de prova menos elevado, o Estado não vai ter capacidade de pegar esse bem. Esta é a razão pela qual a ONU estimula no mundo inteiro que exista uma ação não criminal, cível no nosso caso, de persecução dos bens que são frutos de bens ilícitos. Uma dúvida, é uma ação cível, ela corre paralelamente à ação criminal. Na prática, o senhor pode explicar assim, com um exemplo, como é que funcionaria isso? Ou seja, uma pessoa que está sendo julgada por questão de lavagem de dinheiro, naquele mesmo momento o Ministério Público ingressaria com uma ação civil. Como é que funciona isso na prática? No processo penal, a presunção da inocência é pedra de toque, ela é fundamental, né? Então, uma eventual condenação só vai surtir efeito, e essa é a grande discussão que a gente está tendo em vários aspectos, inclusive se a gente pode ou não pode adiantar a prisão do indivíduo antes do trânsito em julgado. Isso demanda, como todo processo que esmiuça fatos de maneira profunda, demanda um tempo muito maior. Então, primeiro, a presunção de inocência. Segundo, ônus da prova. O ônus da prova no processo criminal tem que ser absoluto, tem que ficar fora de dúvida. Já no processo civil, não que se possa retirar bens de alguém sem prova, mas o nível de prova exigido ele é menor, o que facilita a atividade dos órgãos de persecução para obter as provas necessárias e determinar a perda do bem. E o terceiro aspecto é que no processo penal, o Robalinho disse isso muito bem,
a ação ela é voltada contra a pessoa e ela é individualizada no infrator. Na ação civil, não. Ela tem como mote ou como relação jurídica a coisa, ou a relação que as pessoas têm em relação à coisa. Ou seja, não necessariamente alguém que seja punido criminalmente pode vir a perder a sua propriedade. Se alguém, por exemplo, mesmo não estando na ação penal, de alguma forma usou a sua propriedade para contribuir com que aquela ação acontecesse, ou aquela ação criminosa acontecesse, ele também pode ser objeto de perdimento. É a doutrina que exige do cidadão, para dizer melhor, um exercício do seu direito de propriedade responsável, que beneficia a função social da propriedade. É o sujeito utilizar a sua propriedade de uma maneira eficaz para a população brasileira. Então vamos pensar, e até não é o caso específico da extinção civil de domínio, mas alguém que, por exemplo, a despeito de não praticar nenhum ato de tráfico de drogas, nunca ter colocado as mãos em cocaína, enfim, em drogas, qualquer que seja, mas que empresta dinheiro, financia essa atividade, sabendo dessa circunstância, desde que o Estado prove essa existência, esse dinheiro já vai, independentemente dele estar na ação penal ou não, poder ser repassado ao Estado. E ele vai perder essa capacidade econômica de financiar o autor do ilícito, né? O traficante nesse caso. E aí daí vamos em diversos outros aspectos, né? O funcionário público corrupto, né? Aquela pessoa que financia empresas ou que age de forma a viabilizar a corrupção, a despeito dele nunca ter chegado lá pessoalmente para o funcionário público e oferecido dinheiro, ele também vai perder esse valor. E muitas das vezes, sem prejudicar, principalmente quando a gente pensa em pessoa jurídica, no momento atual que a gente está vendo, o conteúdo ou a atuação dessas empresas que muitas das vezes, na sua integralidade, não são ou não atuam de maneira equivocada. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com o debate sobre perdimento de bens. Até já! Extinção civil de domínio no centro do debate do Justiça para Todos, com o juiz federal André Prado e com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. Doutor Robalinho, retornando à nossa conversa sobre o projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, se já tivesse sido convertido em lei, essa lei já estivesse em vigor, essa legislação poderia ser aplicada ao caso da Operação Lava Jato, que está em curso e tem gerado uma grande repercussão em todo o Brasil? Não tenho dúvida, e é bom a gente começar a ver pelo seguinte: a Lava Jato tem, dentre outros fatos que são inéditos e tem conseguido um enorme sucesso da operação, ela tem conseguido uma recuperação de ativos num volume como nunca tinha acontecido antes no país. Mais de 1 bilhão, né? É isso, por acordos e tal. Muito bem, mas se por acaso esse instrumental já estivesse posto, se esse instrumento da ação civil de extinção do domínio tivesse posto, eu não tenho dúvida que o sucesso seria ainda maior, podendo atingir inclusive aspectos que têm sido pouco discutidos na legislação brasileira. Está começando a ver, inclusive, muito mais nas páginas de economia dos jornais do que na questão jurídica, a discussão sobre o impacto econômico que a Lava Jato provocou. A Lava Jato envolveu não apenas a Petrobras, a maior empresa do Brasil, como boa parte das maiores empresas de construção civil do Brasil. E aí há muita discussão sobre o que é que isso está ocasionando em termos de paralisação de investimentos, porque ninguém discute a necessidade de se aprofundar tudo ali que aconteceu, de corrupção, de punir
todos os responsáveis, mas a paralisia econômica é um problema. E tem questão de empregos, né? São milhares de empregos que essas empresas geram, né? A ação civil de extinção do domínio, em algum ponto, se ela já tivesse implementada, ela poderia ser utilizada no limite para preservar empregos e preservar atividades empresariais e passando a propriedade de alguma empresa que se descobrisse que está envolvida diretamente ou cujo patrimônio foi formado diretamente através de crime, ser simplesmente retirada numa ação civil do seguinte, olha, você perde a propriedade acionária, vai para outra pessoa ou vai para o Estado, né, por algum tempo que seja e continua a sua atividade econômica. Isso fora a identificação individual de bens e de patrimônio ilícito adquirido. Ou seja, a pessoa, aquele acionista, o dono, o diretor da empresa, ele poderia perder as suas ações dentro daquela empresa? Perder as ações e perder o controle acionário, que é uma questão tão importante quanto, porque é o seguinte, olha, se uma determinada empresa está envolvida diretamente numa atividade criminal de larga escala com o Estado, como está no caso agora, estamos falando de corrupção, eu posso preservar a atividade da empresa que é importante para o país, é importante socialmente, e retirar a propriedade ou o controle acionário de quem a detinha. Seria um confisco dessas ações? Isso. Fora a maior eficiência, que eu acho que aí a gente volta para o nível mais tradicional, uma eficiência ainda maior na apreensão de bens, dos envolvidos diretamente e tal, na questão criminal da Lava Jato. Doutor André, só uma questão, eu sei que você não pode falar explicitamente sobre a questão da Operação Lava Jato, mas o projeto da extinção civil de domínio, ele nesse caso específico, e falando em tese, o que o doutor Robalinho falou, ele poderia acabar criando uma divergência com a lei que trata do acordo de leniência para as empresas ou não? Olha, eu acho que não, ele vem inclusive em favor da preservação das empresas, como o doutor Robalinho mencionou. É óbvio que, como magistrado federal que sou, não posso me manifestar a respeito de ações penais em curso, como é o caso da ação penal que ficou conhecida como Lava Jato, mas eu posso citar exemplos, inclusive de outros países, onde esse tipo de circunstância ocorreu e o fim que foi dado nessa questão. O senhor tem um exemplo claro dos Estados Unidos, me parece, porque o senhor estudou lá, né? Exatamente. Quando do meu mestrado nos Estados Unidos a respeito, onde a dissertação foi em razão dessa matéria, ou foi o estudo da ação civil de extinção de domínio, eu tive a oportunidade de compreender uma das teorias que embasam a ação de extinção civil de domínio é a teoria do empreendimento, que diz que quando uma empresa ou empreendimento ele é totalmente voltado para a realização do ilícito, esse empreendimento, ou seja, a capacidade do gestor desse empreendimento, ela pode ser desapropriada, desapropriando-se essas ações, exatamente na esteira do que o Dr. Robalinho falou, e aí a gente para pensar, porque nem sempre a pessoa que trabalha nessa empresa tem algo a ver com o mal feito que é feito pela cúpula, né? Sem prejudicar, ou seja, repassando esse controle acionário para outra pessoa. Isso tem dois aspectos. Primeiro, ele inibe essa atividade por quem é dono ou por quem controla empresas. E segundo, ele favorece a continuidade da atividade empresarial sem a destruição, ou sem Gera impactos negativos sociais, econômicos, que o acordo de leniência, ao fim e ao cabo, tenta também, de uma outra forma, fazer. Olha, de fato, o debate, a discussão sobre o projeto de extinção civil de domínio é muito bom, mas infelizmente nosso tempo é curto, vamos terminando por aqui. Mas faço questão de agradecer aqui mais uma vez a participação desses dois especialistas, doutor André Prado, juiz federal em Minas Gerais, doutor Robalinho, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Obrigado aos dois. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.